Dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, dia de luta. E para isso, o ABC do ABC falou com Thalita Cabral, ela que é cantora, professora e produtora cultural em São Caetano do Sul. Confira o bate-papo. Thalita Cabral, Dia da Consciência Negra é um dia de festa ou de luta? É um dia de puxão de orelha para a sociedade. Pode-se fazer festividade para a gente comemorar conquistas, porém é um dia de luto e de luta, porque representa o sangue de toda uma sociedade que é inviabilizada e, infelizmente, também acaba sendo alvo aí de políticas que, enfim, propagam a morte. Hoje, a gente observa muitas pessoas, principalmente na política de hoje, negando o racismo, né? Uhum. Como você vê? Isso são processos antigos, né? Veja bem, se você nasce dentro de uma. Eu vou pegar um exemplo que eu gosto, porque eu gosto de cinema, né? Eu adoro os filmes, ai meu Deus do céu, quem que não gosta? Poucas pessoas não gostam de filmes, né? Então imagina aqueles filmes que tem lá, o cara lá, serial killer, aí ele nasceu dentro de uma família que tem toda uma distopia, uma desconstrução. Se você nasce nesse meio, isso vai ser normal para você. Então a nossa sociedade, enquanto Brasil, né? E não o italiano, o alemão, o africano, o nativo, né, dessas terras antes de todos chegarem, a junção disso tudo é o Brasil. A cultura brasileira, ela é uma cultura que já teve em sua constituição que não podia ter casamento, por exemplo, entre uma pessoa como eu e o meu companheiro atual, por exemplo, né, o meu maravilhoso querido, que é uma pessoa mais clara que eu. Então, na Constituição, isso seria proibido. Né? Então, são revisionismos que o próprio sistema impõe para que ele continue sendo o que ele é. E esse sistema, ele não é um sistema para perder ou dar igualdade, né, para perder status quo, para perder posições, né, para perder privilégios. É um sistema que quer colocar algumas pessoas abaixo de outras. Essas pessoas, para ficarem abaixo de outras, precisam entre si se degladiar, né? Então, eu mantenho uma ideia de que racismo não existe, né? Falo que isso é uma invenção da própria negritude, porque ao passo que ela se incomoda massivamente, eu tenho um problema. Então, eu não posso deixar narrativas dominarem, eu não posso deixar as pessoas perceberem que aquilo que elas sentem nos olhares, no ônibus, na rua, é real. Que as questões econômicas de por que na prisão ou nas periferias existe uma questão de coloração, né, de pele, e nos jardins são outras cores. Se as pessoas se derem conta disso e pegarem também uma linha histórica que conte isso, eu não tenho como vencer minha narrativa. Então, esse papo aí começa na história, quando o bandeirante é um cara legal e errado são os guerreiros, por exemplo, Canudos, Farroupilha, entre outras pessoas que foram escravizadas, né, independente de suas cores, mas que quem ganhou a narrativa é o que conta. E quem ganhou a narrativa é uma pessoa que fala que o racismo não existe, mas que construiu todos os seus impérios em cima de corpos pretos ou indígenas nesse Brasil, né? Exato. Você como produtora cultural, né? Uhum. Quais são as principais dificuldades, principalmente hoje nesse momento de pandemia, né? Que diversas atividades, a primeira e a última atividade a retornar será a área cultural, né? Como você vê isso, principalmente, não, me perdoa até a palavra, mas principalmente sendo uma pessoa negra, tá? Uhum. É, quais os incentivos que hoje vêm do governo? Como que hoje, como você lidar com isso? Eu vejo assim, a cultura, né, e a negritude,
vem exatamente desse papo da pergunta anterior, né? Porque a cultura, ela tem que ser, assim, qual é a definição de cultura? Então, para as classes dominantes, o maracatu, para as classes dominantes, a pessoa que é o pipoqueiro, ela não é um trabalhador da cultura, sabe? Essa pessoa não é um trabalhador da cultura. O trabalhador da cultura é o diretor de uma peça, né? Trabalhador da cultura. E fora isso também, às vezes a peça é de narrativa preta, ou, enfim, fala de índio, ou de alguma coisa que precisa de resgate, precisa de ação afirmativa, porém, quem está em cargos ou de dominância, ou até mesmo que ganha mais, né, dentro de estruturas de trabalho, geralmente não são essas pessoas que acabam sendo só referendadas enquanto ilustração, sabe? Uhum. Então, esse tipo de problema, ele vem totalmente de acordo, assim, com essas culturas de exclusão, né? O governo federal aprovou a Lei Aldir Blanc, que nós da cultura não achávamos que ele ia aprovar, né? Esse dinheiro chega nos municípios e aí existe essa manipulação do sistema que no final vai para as belas artes. O dinheiro acaba indo para uma arte que não é que não precisa nesse momento. Só que, cara, se você pegar assim que um terreiro é um ambiente cultural, se você pegar aqui um estúdio de uma pessoa que não tem empresa aberta, é a maior parte também dos trabalhadores, né? Uhum. Essas pessoas que não têm comprovação, que não têm certidão negativa de débitos, né, de pessoa jurídica, elas vão sempre estar ali com aquela migalha. E eu me incluo nessa, no sentido de que se eu quiser alçar voos maiores, eu vou precisar me unir com pessoas que já tenham tido essa experiência, né? Ou então eu vou ter que fazer muito mais porque a meritocracia faz isso com a gente. Quer dizer, uma pessoa que ela tem já uma formação direcionada, mas também já teve um cargo meritocrático, já teve um contatinho, um QI meritocrático, ou então essas pessoas elas vão conseguir um trabalho. Agora não é a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas elas pedem o auxílio hoje para pagar o seu próprio alimento, entendeu? Então, emergencial, eu não sei o que é isso, porque nas prefeituras o emergencial demorou às vezes 4, 5 meses. Aldir Blanc, ainda tem gente que não recebeu, né? Tem editais que ainda estão abertos e que o dinheiro será liberado somente até o final do ano tem que ser, mas enfim, 31 de dezembro, a pandemia começou em março, né, oficialmente. Então, a gente vê um descaso com alguns setores. Então, eu gostaria muito que a cultura fosse tipo o banco, que é o primeiro a ser valorizado, sabe, Odair? Sim. É, você falou, é, a gente sabe que tem diversos movimentos, principalmente em São Caetano, né? Mas colocando num nível regional do ABC, com es- rodas de street, não é essa palavra, mas de street dance, rap, né? Como hoje Uhum. o poder público lidar com esse público, com esses profissionais? Olha, eu acho que a gente pode até pôr num âmbito meio que nacional, sabe? Quer dizer, se você pensar no Maranhão, que é um lugar que a República, falam que é a Jamaica brasileira, lá se tem um incentivo, sim, dessas linguagens, por exemplo, como o reggae, né? Que é uma linguagem que é de luta negra e contra desigualdades de direitos, né? Advindos do racismo, né? Agora, lá é um exemplo muito raro. É um exemplo muito raro. O que eu percebo aqui no ABC e em outras regiões, eu não, né, mas todo movimento que endossa essas culturas como cultura e não como coisa de maluqueiro ou de bandido, né, é que tem muito espaço ainda para essas discriminações.
E muita gente passa pano, sabe, Odair? Muita gente passa pano. Quer dizer, tivemos o debate aqui, onde o candidato falou: para que seu filho vai fazer aquelas oficinas de vagabundo, querendo dizer do hip hop, né? Então, isso, assim, são falas aonde a sociedade que vai bater palma para culturas eurocêntricas apenas, desculpa o cachorrinho, tá? Não, tranquilo. Para culturas eurocêntricas apenas, essas localidades, elas nunca vão incluir coisas tradicionais, regionais, brasileiras. Isso que é importante falar, brasileira, porque a gente está falando de cultura brasileira. Não tem essa de, ai, porque é meu sobrenome, ai, porque é meu avô, minha avó. Não tem essa, gente. Brasil é isso. Então, a partir do momento que a gente inclui o teatro e o balé, né? Ou o cinema, ou a realidade aumentada, mas a gente não inclui igualmente, né, outras atividades, linguagens, expressões culturais e não artísticas. Veja bem que eu vou sempre reforçar isso. A arte está dentro da cultura, mas a cultura, ela pode ser oral, né? Pode ser transmitida através de oralidade, através de tradições, né? As quais não compreendem-se na questão da cultura eurocêntrica, acadêmica, entendeu? Então, esse raciocínio, ele já mostra que é uma escolha feita de propósito, entendeu, Odair? É uma escolha feita de propósito. Pô, eu tenho 10 milhões, o que eu vou fazer? Eu vou dar 1 milhão aqui para hip hop, tradições, sei lá, nordestinas, negras e indígenas, né? Nativas, também outros, sei lá, o pessoal da tatuagem, coisas assim, né? Que são Sim. as culturas das não belas artes. E eu vou dar os 9 milhões restantes para vários outros setores que, assim, estruturalmente e numa linha de tempo cronológica aí, né? Sabe, desde televisão ou de Sim. rádio, sempre Uhum. tiveram espaço, entendeu? Então, eu não entendo, assim, quando se fala incentivo. Acho que a necessidade que se tem é de falar de ações afirmativas. Porque enquanto fica nessa de, vai ter edital, vai ter não sei o quê, ok, mas vai ter quanto para ação afirmativa? Para a gente levar isso para a negritude, para os indígenas, para os gays, para tradicionais, para pessoas. Vai ter quanto? Porque aí eu sei que o poder público não está de brincadeira, entendeu? E aí você pode ver os editais, os fomentos, e auxílio nem se fala, que era mais do que obrigatório já ter soltado auxílio sem a gente ter que ficar pedindo, implorando, né? E eu Exato. digo municípios. Uhum. Você veja quantos deles tem a parte de editais ou de dinheiro, sei lá, da LOA aí, né, do ano, Sim. para ações afirmativas. Isso, para mim, é o avaliador. Eu uso isso como métrica. Você acha, na, na sua visão hoje, é, a cultura negra, tá? Tá sendo deixada de lado, culturalmente mesmo falando, que a gente vê que hoje o carnaval é totalmente deixado de lado. Vamos investir, o último, se sobrar é carnaval, se sobrar é o reggae, se sobrar é o rap. É nessa linha, né? Isso é um processo, né, Odair, que é a famosa higienização, né? Então, qual o exemplo que a gente tem maior? O samba, onde a Sapucaí é legal, porém o samba, a escola de samba como ela é em seu nascimento, aí já não é legal. Tem que pôr lei, tem que pôr grade, tem que levar para lá, tem que pôr preço caro para que as pessoas que, inclusive, fizeram essa tradição não estejam lá. Estamos vendo isso acontecendo com o funk, né? Também. Então, o funk, tudo bem, gente, vamos pegar aqui as coisas brasileiras, tá? Temos o reggae que tem uma influência, que tem uma origem que não é brasileira, quando a gente fala de rap, quando falamos de funk, mas estou falando do brasileiro. Então, tá rolando esse higienismo também, né? Onde todo rolê
de pessoas brancas que têm aí um poder aquisitivo de classe média e tal, classe média alta, que vão pagar numa entrada aí 70, 80, 100, 120, 150, vai rolar um funk lá dentro, vai rolar um samba lá dentro, vai rolar um forró às vezes, porém essas pessoas, elas não passam na mesma calçada de um bar, sei lá, uma casa do norte que toca um forró ao vivo, entendeu? Então, eu não acho que isso seria um processo ocasional. Isso não é um processo ocasional. Isso é um processo de apropriação cultural e de higienismo. Quando a gente fala de economia criativa e economia solidária, é bem isso, assim, sabe? A economia solidária, ela pensa já que a economia, que é uma coisa que não contempla muito, né, as bases, e as bases, vamos dizer, da pirâmide, né, tanto econômica quanto étnica, quanto social, essa estrutura, ela vem para dizer assim, ó, vocês vão ficar aí, tá? Vocês vão ficar aí. Porém, a necessidade real é da gente entender que isso é um processo direcionado mesmo, para que tais pessoas sejam apenas exportadores de cultura, tá? Então, quando a gente fala de várias coisas aqui, a gente tem que falar que é de índio ou de africano escravizado, certo? Porém, a gente não faz isso na nossa realidade brasileira, porque como foi falado aqui, quem ganha a narrativa é que vai falar, né? Então, o carnaval, ele está acontecendo. Ele está acontecendo. Só que ele acontece de uma forma higienizada, ele acontece de uma forma elitizada e de uma forma para apagar, isso chama até epistemicídio, para apagar aquela cultura original, radical de raiz. Né? Então, a cultura veio de onde? Da favela, da negritude, da periferia. Vamos colocar isso, então, sei lá, vai em São Paulo, na Vila Madalena, na Benedito Calixto, com a branquitude, com a classe média alta? Vamos, então, beleza, fechou. Aí, se você quiser curtir aquilo da forma que a galera que originou aquilo curte, você vai ser colocado, sei lá, vai tomar um gás de pimenta, vai ter uma repressão, você tem que pedir autorização, de autorização, de autorização, de autorização, entendeu? A polícia vai te parar, né? A mesma coisa com o hip hop, quer dizer, todo mundo pode chegar na rua e fazer uma intervenção artística, mas algumas serão paradas, outras não. Então, isso é uma coisa proposital. E aí eu volto nessa pauta, ações afirmativas, porque isso seria o antirracismo, né? Ações afirmativas são em si o antirracismo do poder público. Então, a galera assina o próprio atestado de gestão racista. Uma coisa ou outra. Preconceito. Existe? Preconceito periférico? Existe? Existe e não existe racismo inverso. Olha só, né? Para ter racismo inverso ia ter que ter navio branqueiro, né? Coisa que não teve. Aquele bom mesmo comércio de corpos, né? Transatlântico, pondo gente de cabeça para baixo, né? Você colocava o cavalinho do lado de um ser humano, isso é exclusividade com os africanizados, né? Com os africanos. Então, assim, partindo disso, o preconceito ele é sentido, ele é visto, ele é lei, ele é legalizado, né? Ele é endossado pelo poder público, ele é endossado pelo poder policial, pelo poder de defesa aí, né? Porque eu vou falar uma situação minha, por exemplo, posso falar? Pode. Pode? Não, pode, claro. Ah, menino, uma vez eu fui numa padaria, aí tava eu lá belíssima, né? Acordei com meu belo black de quem acorda, né? Como qualquer pessoa branca acorda, ou qualquer pessoa, sei lá, ruiva, né? A gente acorda, né? A gente não faz maquiagem para acordar. E aí fui na padaria, falei, ó, não, já entrei assim na padaria, peguei minha cachorrinha, que é a padaria, enfim, que eu sou freguesa, peguei minha cachorrinha assim, e entrei lá, fui na geladeira, né? Ia todo dia lá. Aí tinha um funcionário novo. Aí ele fechou a geladeira assim e falou: O que você quer? Falei: Não, fica tranquilo que eu sei.
Aí ele, não, mas tá parecendo meio perdida. Eu falei, não, não estou perdida, pode ficar tranquilo que eu sei que eu preciso. Aí eu já fiquei nervosa. Aí ele, não, moça, mas me fala que eu pego. Aí eu, ó, moça, que é uma das donas, falei, ó, seu funcionário aqui me perseguindo, fala pra ele que eu conheço vocês, que eu tô todo dia aqui, por favor. E nisso veio o outro dono, que seria o cunhado dela, né? Veio o outro dono e falou: o que que foi? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu falei: o seu funcionário tá aqui causando, me perseguindo, tá sendo super racista. Ele: não, mas você que tá causando, me dá suas coisas aí, que você não vai levar nada. Aí deixei com ele, eu não esqueço. Eram 2 Entendo. pãezinhos, 100 gramas de mussarela e uma bolacha traquinas. Aí eu fazendo merchan para todas as marcas, vocês desculpa, gente. Não, tranquilo. Aquelas, né? E aí peguei, saí de lá, na porta do local, eu filmei ele, tem um vídeo até hoje, filmei ele, liguei para a polícia, falei, ó, aconteceu isso, 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 aí o policial pelo telefone falou, você tem que ver o que você falou para ele. Falei, ah, legal. Aí você imagina uma mulher que é violentada, ou então você pense aí que o preconceito ele está dentro das estruturas hospitalares, Uhum. porque mulheres pretas ou pardas recebem menos anestesia na hora do parto em relação a mulheres brancas. Ou então, dentro das esquerdas também, porque eu sou uma pessoa de esquerda, né? No aspecto político ideológico, eu me considero esquerda até muito radical, na verdade. Mas você vê que durante até mesmo governos de esquerda, centro-esquerda do nosso país, houve uma diminuição de crimes contra mulheres brancas e um aumento contra mulheres negras e pardas. Isso também se reflete dentro de casos de violência sexual, dentro de casa, fora de casa, também se reflete na prisão, no sistema penitenciário, onde muitas mulheres são pretas e pardas dentro, né? Nas periferias, em cargos como de faxina ou de ajudante geral, ou, enfim, cargos que não são valorizados economicamente no nosso país. O preconceito é tudo isso. Agora, se alguém diz que não tem, eu quero muito viver no mundo dessa pessoa. Eu preciso falar com essa pessoa, preciso dar um jeito de fazer com que a sociedade entenda o que ela está dizendo. Porque eu, quando saio na rua, sei que existe. Dentro de um ônibus, dentro de uma farmácia, dentro de uma loja, Além né? de Às vezes saber, você chega sente, né? você chega na loja e fala, hoje eu quero gastar um dinheiro aqui. Ah, hoje eu quero gastar um dinheiro aqui. Aí a pessoa já falou, oi, você tá... Vem aqui na promoção. Aí você fala, mano, sabe assim? Não é assim, gente. Mas eu já faço assim, ah, então tá bom, vou na promoção. Aí chego no dono da loja e falo, ó, sua funcionária, ensina ela a atender gente preta, por gentileza, tá? Porque às vezes a gente tem dinheiro, ou às vezes a gente não tem, mas a gente não precisa ir para a banca da promoção se a gente não quiser, tá bem? Então, isso são coisinhas, né? Coisinhas. Eu, por exemplo, tenho um companheiro que ele é mais claro que eu. Então, ele está conseguindo sentir essas coisas, onde já teve situação de eu travar. Eu geralmente sou combativa, né? Mas às vezes eu travo e aquilo já me leva para uma infância, para uma outra situação, sabe? Aquela coisa bem um Uhum. gatilho emocional mesmo, que a gente traz desde o grafite na escola, macaco, cabelo de bombril, até o olhar no ônibus, é o mesmo gatilho. É o mesmo gatilho, gente que fica falando neguinho, neguinho, neguinho. É o mesmo gatilho de gente que fica falando que a coisa tá preta. É o mesmo gatilho do denegrir. É o mesmo gatilho de você falar você tem cara disso ou daquilo. É o mesmo gatilho. Então, é como se uma pessoa que sofreu uma violência pesada sempre fosse lembrada daquele dia que ela sofreu. E é mais ou menos isso, como que eu entendo que é ser preto, negro, pardo neste nosso país racista. Thalita, desde já eu quero te agradecer. Esse papo aqui foi uma delícia, tá? De papo. Gostaria das suas considerações finais, por gentileza. Olha, você sabe que eu até esqueço de falar dos meus próprios merchans, né? Então, se alguém quiser me seguir, fiquem à vontade. Sou Thalita Cabral nas redes, YouTube, Facebook, Instagram. Me ajudem, inclusive, que eu estou aí, né, com vários projetos. Então, é isso. Agradeço muito esse espaço, porque aqui eu entendo que a gente teve um papo
para além das narrativas, né, de racismo. Então, a gente tem que falar de direito das pessoas, a gente tem que falar das coisas de uma forma tranquila, de uma forma que seja fácil de entender, né? Porque são coisas que as pessoas, às vezes, não se atentam porque não tem uma conversa atrativa ou porque canais não dão espaço para que rostos assim, né? E eu não sou uma preta retinta, tem mulheres que sofrem muito mais preconceito do que eu, entende? Dentro dessa escala, para que nós sejamos cada vez mais normalizados, nossos corpos, nossas falas, nossas demandas, tá? Quero dar um parabéns para a Bahia, que pegou a Aldir Blanc e todo o dinheiro que sobrar vai para ação afirmativa, tá? E quero dizer o seguinte, consciência negra é uma coisa que tem que ser feita o ano inteiro, porque se a gente precisa de consciência da necessidade de igualdade, é porque a nossa sociedade está bem doente. Então, sejamos o nosso próprio remédio, né? Para que uns aos outros possamos nos curar de coisas que pegam a mim, você e qualquer pessoa que nasce dentro de uma cultura que é feita para excluir e não para incluir. Então, a minha fala é sempre para agregar, mas também para que as pessoas se posicionem, se coloquem e que a gente consiga se juntar mais, porque, ó, isso aqui no meu pescoço, Ubuntu, né? Juntos somos fortes, juntos somos um, e eu sou o que tu és. Então, se eu tô bem, você tá bem. Se eu não tô bem, você também não tá bem. Deveria ser assim, mas é o que eu acredito. Tento passar essa mensagem. Eu agradeço esse espaço, de verdade. Obrigada. Thalita, a gente que agradece. E claro, acabamos de falar aqui com Thalita Cabral. E se você quer ficar bem informado, acesse www.abcdabc.com.br. Muito obrigado e até a próxima.